Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 7. A Unção Poderosa da Cura. A Bíblia afirma que Jesus tinha o Espírito sem medida. João 3,34. Porém, eu e você não podemos ser ungidos sem medida, como Jesus. Não suportaríamos estar sobre tamanho poder por muito tempo. Uma das razões pelas quais Jesus podia ser ungido sem medida era porque o seu corpo era incorruptível. Preste muita atenção ao que digo. Sim, Jesus podia ser tentado de todas as formas, como nós, Hebreus 4,15, porque assumiu a forma humana. Mas o corpo dele era como o corpo de Adão antes da queda. Adão podia ser tentado, entretanto, antes de pecar, o corpo dele não era mortal. Mas também não há qualquer referência quanto à imortalidade. Se o corpo de Adão fosse mortal, estaria sujeito à destruição, mas não estava. Até que ele pecou e morreu espiritualmente. Com isso, Adão sucumbiu também à morte física. Romanos 8,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, a mortalidade só passou a Adão quando este pecou. Porém, mesmo antes disso, Adão precisava sustentar seu corpo físico com alimentos. Por isso, a Bíblia diz que ele podia comer certas frutas do jardim. Jesus também precisava de comida para sustentar-se. Sim, ele deixou de lado o seu grande poder e glória ao vir à terra, tornando-se homem, mas tinha o mesmo tipo de corpo que Adão antes do pecado. Por essa razão, os inimigos de Jesus não puderam matá-lo. Só puderam tentar contra ele, quando se tornou pecado por nós, em 2 Coríntios 5:21. Sua caminhada terrena, antes da experiência no jardim de Getsêmani, todas as vezes que adversários de Jesus quiseram matá-lo, foram mal-sucedidos. Lucas 4:29 e 30. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Porém, depois, no Getsêmani, quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados e males, o seu corpo físico sujeitou-se à morte. E os inimigos puderam finalmente tentar contra ele e contra a vida dele. Você sabe que, evidentemente, eles não mataram Jesus. Este mesmo declarou: ninguém me tira a vida de mim, mas eu dou a mim mesmo. Tenho poder para dar e para tomá-la. João 10:18. Assim não foram os homens que mataram Jesus. Foi ele que se entregou à sua vida. Você consegue entender isso? Antes que Jesus se fizer pecado por nós, ele não poderia morrer. Assim, o seu ministério terreno, ele podia ter o espírito ou poder sem medida, porque o seu corpo não era sujeito à morte. Já mencionamos que a eletricidade é o poder de Deus no mundo natural. Fisicamente, podemos suportar uma pequena quantidade de choque elétrico, sem que nosso corpo seja afetado. Entretanto, se a corrente elétrica for muito forte, o choque nos fará estremecer, lançando-nos longe. Não poderíamos suportar grande carga elétrica por muito tempo. De fato, sob certas circunstâncias, uma carga de 110 volts pode matar uma pessoa. Evidentemente, um choque de 220 sempre será fatal. Em qualquer circunstância, imagine Jesus tendo o poder do Espírito Santo sem medida. O poder fluía dele sem causar-lhe qualquer alteração física.
a unção da cura mais poderosa em meu ministério. Sei quando a unção da cura vem realmente forte sobre mim. Às vezes sinto que vou cair. Parece que minhas pernas amolecem sob o peso, minhas mãos e braços ficam formigando. Quando a unção está sobre as minhas mãos, sinto que elas estão queimando. Só consigo suportar o poder da unção durante algum tempo. Não poderia ficar sob a unção indefinidamente, embora eu possua apenas uma medida dela. Depois que o Senhor apareceu para mim em 1950 e deu-me uma unção especial para ministrar aos enfermos, comecei a desenvolver esse ministério durante o restante do ano de 1950 e 1951. Em janeiro de 1950, eu realizava uma campanha no Texas, na primeira igreja da Assembleia de Deus. Naqueles dias, quando eu terminava de pregar, eu costumava fazer um apelo, convidando as pessoas para irem à sala de oração, a fim de receberem a Cristo e serem salvas. Depois, encaminhávamos para uma fila de oração, a fim de serem curadas e receberem o Espírito Santo. Costumava me sentar na plataforma e impunha as mãos sobre elas. À medida que passava, geralmente falava com um, porque o número de pessoas às quais ministrava era bem menor, no máximo 50 pessoas por noite. Assim, eu estava sentado naquela campanha em Port Arthur, quando subitamente uma forte unção veio sobre mim. A unção que a pessoa recebe é mensurável. Já falamos que o indivíduo pode receber porções variadas da unção para ministrar a cura, pregar o evangelho ou cumprir qualquer outra função. Por exemplo, Eliseu recebeu uma porção dobrada do poder do Espírito que estava sobre Elias, 2 Reis 2:9. Deixe-me esclarecer algo sobre a unção. Quando falamos sobre uma porção dobrada, referimos a unção para ministrar ou unção que vem sobre a pessoa. No caso de Eliseu, sabemos que ele recebeu a porção dobrada para prosseguir o ministério como o profeta de Deus em Israel, no lugar de Elias. Ocorreram 2 vezes mais milagres no ministério de Eliseu do que no ministério de Elias. 2 Reis 2:13. Em se tratando de cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, todos têm uma medida do Espírito dentro de si. 1 João 2:27. Porém, esta unção é diferente daquela pertinente ao ministério, a qual pode ser aumentada e manifesta-se com uma intensidade diferente. Por meio da unção dentro de si, o crente aprende a andar no Espírito e a conhecer mais sobre Deus. O Espírito Santo vive no cristão para ensiná-lo. Em lugar algum na Bíblia menciona que podemos ter uma porção dobrada desse poder. Quando a unção relativamente ao ministério, podemos ter uma noção dobrada dela, podemos manifestar-se em diferentes níveis de intensidade. Gostaria de pedir a você, se você está gostando desse livro, dá o teu joinha, isso vai nos ajudar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, isso vai estar ajudando que ele se fortaleça, que a palavra do Senhor também seja apresentada a outras pessoas. A unção sobre uma pessoa é como um manto ou uma capa. Naquela campanha em Port Arthur, eu já ministrava aos enfermos com uma unção especial, quando subitamente um poder ainda mais forte veio sobre mim. As pessoas da fila caminhavam em minha direção e eu impunha as mãos e orava por cada uma. Subitamente senti como se alguém estivesse ao meu lado, colocando uma capa sobre mim. Era a unção mais forte. Foi como um ser no mundo espiritual tivesse jogado algo em cima de mim. Eu podia sentir o peso dessa coisa em todo o meu ser. Era como vestir uma capa. Cada parte do meu corpo vibrava. Não sei como, mas de alguma forma eu sabia que aquela poderosa unção não duraria muito. Certamente, esse não era um conhecimento racional.
Era algo testificado no meu espírito. Porque a unção não duraria muito tempo. A principal razão era que meu corpo físico não suportaria aquele peso muito tempo. Assim, sabendo que a unção não duraria muito tempo, levantei-me, nem usei a escada para descer da plataforma. Saltei lá de cima e saí correndo. Quando eu estava tão tomado pelo Espírito que não sei contar exatamente o ocorrido. Posteriormente, um pastor que estava presente contou-me o que aconteceu. Tudo o que sei é que saí correndo e tocando as pessoas. Lembro-me que a unção tornou-se ainda mais forte. Enquanto eu corria, realmente não enxergava. Não sei como explicar isso. Às vezes é muito difícil descrever as coisas espirituais e explicá-las racionalmente. Eu tinha os olhos arregalados e mesmo assim nada conseguia ver. Antes daquela noite, apenas uma ou duas vezes alguém havia caído sobre o poder de Deus. Quando eu impunha as mãos, naquela ocasião, todas as pessoas às quais toquei caíram. Posso contar isso, porque o pastor me relatou depois. Subitamente, aquela unção se afastou. Tive a sensação de que alguém me ajudou a tirar um casado. Ela simplesmente se esvaiu e desapareceu. Quando a unção mais forte me deixou conseguir ver novamente as pessoas, olhei ao redor, vi muitas pessoas caídas no chão. Não contei quantas eram. Apenas voltei para a plataforma, sentei-me novamente e terminei de orar pelos enfermos que estavam na fila, com o que chamo de a unção comum da cura. Posteriormente, o pastor me perguntou se eu sabia em quantos eu tocava enquanto eu corri. Foram 34 pessoas. Metade delas declarou que havia ido lá justamente para receber o Espírito Santo. Ao tocá-las, caíram no chão e começaram a falar em línguas. O pastor me contou, muitas daquelas pessoas permanecem à minha igreja. Algumas estão buscando o batismo com o Espírito Santo há vários anos. Fiquei impressionado, nunca havia nunca tinha visto algo como aquilo. Aqueles que desejavam o batismo eram buscadores crônicos. Não necessitava procurar o batismo com o Espírito Santo, pois isto é uma promessa bíblica que pode ser recebida simplesmente pela fé. Naquela noite, porém, foram batizados instantaneamente e falaram em línguas. Isso aconteceu em janeiro de 1952. Ministrei em outras campanhas durante o resto daquele ano e nos 2 anos seguintes. Aquilo nunca mais aconteceu. Não sei se algum dia irá ocorrer novamente. Deus não me afirmou em sua palavra o que aconteceria. Então, não devo esperar algo que Ele não prometeu. Tudo o que posso fazer é orar e preparar-me, fazer o meu melhor e crer na palavra de Deus. Durante todo aquele período, em janeiro de 1952 a agosto de 1954, continuei impondo as mãos sobre as pessoas e testemunhando muitas curas. Em setembro de 1954, eu pregava em uma campanha de um dia, numa igreja quadrangular em San José, Califórnia. Preguei de manhã, à tarde e à noite. No domingo pela manhã, dispensei as pessoas após o sermão. Não tirei um tempo para a imposição de mãos. Pedi que voltassem à tarde, quando então eu ministraria aos enfermos e aqueles que quisessem receber o Espírito Santo. À tarde novamente preguei. Quando terminei, pedi às pessoas para formar uma fila. Solicitei aos desejosos de receber o Espírito Santo que formasse uma fileira separada. Várias pessoas foram à frente. Orei pelos doentes e subitamente aquela unção forte veio novamente sobre mim. Foi como se alguém tivesse colocado uma capa em minhas costas. Eu podia sentir o peso sobre mim e novamente soube que não demoraria, pois senti o meu físico não aguentaria muito tempo. Comecei a correr e a tocar as pessoas com os dedos.
todos os quais toquei caíram no chão sob o poder de Deus. Para dizer a verdade, fui levado à glória. No espírito, não sei exatamente o que aconteceu. Depois, fiquei sabendo que todos aqueles que toquei foram ao chão. Então, aquela unção simplesmente se afastou. Eu não podia suportar mais. Então, ela se foi. De 1952 a 1970, aquela unção poderosa veio novamente sobre mim umas 4 vezes. Em setembro de 1970, eu e a minha esposa ministrávamos em Buffalo, Nova York. Um dia, quando estávamos orando, o Senhor me disse: quando você voltar para Tulsa, inicie o seminário sobre cura. Nós já possuímos escritório naquela cidade, em um velho edifício. Um novo começo em meu ministério. Tínhamos uma pequena capela nas dependências do edifício que acomodava umas 300 pessoas, mas sabíamos que, apertado um pouco, podíamos receber até 600 pessoas. Faríamos seminários regulares ali. O Senhor me disse que para realizar um curso sobre cura em outubro. Na capela, Jesus me falou para realizar as reuniões durante a semana, à noite e nas tardes de domingo, a fim de não interferir nos programas da igreja e da cidade. O Senhor me disse também para criar um seminário de oração, de segunda a sexta-feira, e para ensinar sobre intercessões. As mensagens sobre estes assuntos estão no livro O Cristão que Intercede. O Senhor me disse também para começar a ensinar sobre cura O Senhor também me disse para começar a ensinar sobre cura na expiação. Nos domingos à tarde, eu devia explicar sobre o plano redentor de Deus, destinados a todas as pessoas. Cada um pode reivindicar a sua cura pela fé, assim como faz com a salvação. No novo nascimento, todos podem obter o milagre. Nas noites de segunda e terça-feira, eu ensinava sobre diferentes aspectos da cura. Nas noites de quarta-feira, sobre ministérios e unções especiais. E eu devia também compartilhar minhas experiências ocorridas há 20 anos, quando o Senhor apareceu para mim em Rockwell, no Texas, e concedeu-me a unção especial para ministrar aos enfermos. O Senhor disse: depois que você contar sobre a sua experiência, impõe as mãos sobre as pessoas e aquela unção mais forte habitará sobre você. Essa revelação não significava que a manifestação da unção seria permanente. Queria dizer que a unção poderosa se manifestaria regularmente em minhas reuniões e não mais uma vez a cada 4 ou 5 anos. O Senhor me assegurou que haveria um novo começo no meu ministério. Realmente, foi um novo início. Depois de umas 6 semanas, antes de realizar outra campanha, tive uma visão, a qual vi pessoas caídas por toda a frente da igreja, perto do púlpito, sob o poder de Deus. Assim, soube que aconteceria naquela campanha, com 6 semanas de antecedência, mas não comentei com ninguém, a fim de não pensarem que o que eu disse sobre o que ocorreria era algo psicológico, algo que eu inventei. Quando chegou a época da campanha, preguei e comecei a impor as mãos sobre as pessoas na fila da oração. Realmente, ao estender as mãos sobre a unção, as pessoas caíram. Queridos, gostaria de te pedir, compartilhe esse vídeo, dá teu joinha, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença. O YouTube irá
indicar o nosso vídeo para outras pessoas e você vai estar contribuindo com o reino, amém? Os efeitos da unção poderosa no homem natural. Naquela reunião, a unção veio sobre mim, foi tão forte que quando terminou a campanha eu não conseguia dirigir o meu carro. Não pude nem entrar no carro, precisei de ajuda. Eu tropeçava como um bêbado. Alguns membros da igreja me ajudaram a chegar em casa e sentaram-me em uma cadeira. Levei horas até conseguir levantar e caminhar. Por isso, durante as cruzadas de cura, vou embora depois do culto e me afasto da multidão. A unção parece pesar tanto que às vezes fico sem poder andar durante algum tempo. Ao ministrar sobre a unção poderosa, peço às pessoas para não falarem comigo. Se eu me concentro no mundo natural, eu perco a unção. Quando estou sobre a unção, qualquer coisa que eu faça que me traga de volta à esfera mental pode perder o poder, pode me fazer perder o poder. As coisas mais impressionantes que já aconteceram em meu ministério, quando eu estou sob o impacto da unção poderosa, algumas engraçadas. Alguns anos, em uma das minhas campanhas, ministrei uma senhora na fila da cura que estava com uma peruca. Na época, era um artigo muito popular, muitas mulheres usavam. Quando pus as mãos, a mulher foi ao chão sob o poder de Deus e a peruca caiu ao lado da cabeça dela. Eu não vi isso, até que mais tarde meus auxiliares disseram que a mulher parecia ter duas cabeças. Quando essas coisas acontecem, geralmente não percebo na hora. Os membros da equipe de louvor que me acompanham estão sempre contando casos engraçados que ocorrem quando eu estou sob a unção. Eles riem muito, mas só me relatam no final da campanha, porque se me falasse essas coisas na hora, certamente eu perderia a unção. Em 1970, o Senhor tinha dito: aquela unção mais forte virá sobre você. Potencialmente, o poder de Deus está sempre presente, mas quando se manifesta, pode ser com maior ou menor intensidade. Como já disse, em algumas ocasiões, a unção é tão forte que depois levo horas para retornar ao mundo natural. Não sei qual é a experiência do leitor com o Espírito, mas posso dizer que tenho muita experiência, sendo totalmente honesto. Quando a unção desce sobre um indivíduo, ao ponto de vista humano, este pode até sentir medo de não conseguir voltar mais ao mundo natural. Em uma ocasião, a unção veio com tanta força sobre mim que eu não conseguia dizer uma palavra alguma em minha própria língua. Demorei muito tempo para recuperar-me. Creio que sei exatamente o que aconteceu com Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais por quanto Deus tomou para si. Gênesis 5:28. Enoque se envolveu tanto com o mundo espiritual que não voltou mais. Uma vez em um culto, quando eu estava no espírito, lembro ter pensado: não conseguirei voltar, estou muito longe, não posso retornar. Eu sempre desejava voltar, por isso não queria ir muito além. Uma pessoa não pode ir tão longe na dimensão espiritual, celestial, a ponto de não se importar em ficar lá para sempre. Explorando o mundo espiritual, vou falar a verdade. Estamos explorando a esfera do espírito e aprendendo algumas coisas hoje que deveríamos saber ontem. Nos tempos modernos, o homem tem se aventurado no espaço para explorá-lo. Nas primeiras tentativas, ninguém conseguiu chegar à Lua. Tudo o que os pioneiros conseguiram foi voar alguns milhares de quilômetros na órbita da Terra. Por quê? Porque não se sabia que havia além da gravidade. Não conheciam as leis que governam as galáxias. Os primeiros astronautas temiam ir muito longe e não conseguir mais voltar. Por isso exploravam as proximidades. Mas nas viagens seguintes iam um pouco mais longe. Finalmente
percorreram todo o caminho até a lua e caminharam nela. Há um paralelo aqui entre o aumento do conhecimento natural e o espiritual. Há muitos anos atrás, Daniel profetizou sobre a multiplicação da ciência nos últimos dias. Daniel 11:32. E os violadores do concerto, com lisonjas, perverterá, mas ao povo conhecerá ao seu Deus e se esforçará e fará proezas. Tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O conhecimento tem aumentado. Alguns cristãos se envolvem um pouco mais com as coisas espirituais, outros são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Apenas molham os pés e já exclamam: que maravilha! Mas isso não é tudo. Há muito mais para aprendermos sobre o Espírito e as questões espirituais. Alguns vão além do que os outros, mas, de um modo geral, não temos ido muito longe, pois, se formos, não voltaremos. Ou como voltaremos? Voltando à nossa analogia da exploração espacial, enquanto cientistas e astrônomos estão fazendo proezas no mundo científico, vamos realizar maravilhas no mundo espiritual, enviar homens e mulheres cheios do Espírito Santo à frente como exploradores. Jesus não mudou, ele ainda cura. O cabeça da igreja continua distribuindo dons e unção. Sua palavra permanece verdadeira. Existe uma unção de cura a qual devemos apossar-nos. Temos mais do que dizer e aprender nessa área, mas não estamos longe de experimentar manifestações do Espírito muito maiores. Queridos, aqui termina o capítulo 7. Eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo. Envie esse vídeo para seus amigos, aqueles que gostam da unção, que querem fluir nos dons do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor vai ativar os dons sobre a tua vida. Deixa teu joinha se você gostou do vídeo, e eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo que os dons se apeguem a você, se apeguem aos seus ossos, em nome de Jesus. Dê seu joinha lá e se inscreva no nosso canal, que logo logo vem o capítulo 8. Amém? Que Deus te abençoe.